Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós estaremos falando sobre como mergear os dados, né? E como a gente pode estar conectando uma base com a outra e a gente fazer esse join, essa mescla. Então hoje a gente vai estar falando aí sobre mergear dados, tá bom? Então bora lá para o conteúdo da nossa aula, que está bem interessante e acho que a aula vai ser um pouquinho extensa, então bora lá. Estou aqui com o nosso Jupyter Notebook e vou começar importando duas bibliotecas, o Pandas, né, e o NumPy, mas talvez o NumPy a gente nem precise, mas vamos importá-las aqui. Tudo bem? E aqui, ó, eu estou deixando para vocês um link de referência do Pandas que explica bem com um detalhe maior aqui sobre cada uma dessas funções, vocês vão poder entender sobre cada uma delas, tá? Eu vou começar primeiro com a função de concatenar. A função de concatenar, se vocês olharem na documentação, tem duas funções, a concat e a append. A concat é uma função mais recente, tem algumas discussões sobre performance e tudo mais. Eu trabalho muito com a função concat e pouco com a append, então eu vou dedicar um tempo falando da concat, porque em termos de funcionalidade, ela tem as mesmas funcionalidades, tem algumas diferenças que, nossa, que são tão poucas, por isso que eu vou focar aqui na concat. A gente está começando para não dar confusão, para não ter nenhum tipo aí de confusão. Vamos focar em uma, vamos aprender, depois vocês vão ver que a append é tão, num bom sentido, a concat supõe, ou a concat, né, consegue suprir o que ela tem e está ótimo. Quem nunca se deparou com essa situação, onde você recebe duas bases de dados, uma, né, com uma característica, a outra com uma característica diferente, mas as duas têm os mesmos, né, a mesma estrutura ali. Então a gente tem a mesma estrutura de data, modalidade e valor. E no final das contas, o que a gente quer fazer, a gente quer analisar isso tudo de uma vez só e a gente quer ter essa basezinha aqui final de vendas, né? Então eu quero ter ali o meu data frame de vendas e a gente tem uma coluna de modalidade, falando se é online ou offline. Quem nunca se deparou com essa situação aí, né? Então, imagina que a gente queira fazer isso lá no Excel, e no Excel o que, que você faz, né? Você copia a célula de um e cola embaixo, ficando um bloco, né? Um em cima do outro. E aqui, ó, eu vou criar o nosso data frame de vendas online. Daí, deixa eu só limpar aqui o output. Pronto. Assim não. Então, ó, eu vou criar o nosso data frame de vendas online e vou criar o nosso data frame de vendas offline. Então, agora a gente tem ali em memória os dois data frames, o online e o offline. E a função que a gente vai utilizar é a função concat. E a função concat, ela espera os objetos, né, dentro ali de uma, como é que se fala? Dentro de colchetes. E aí a gente precisa colocar quais são os objetos que você quer fazer essa junção, né? Esse concat aí. E aqui, como nós temos só dois objetos, que é o nosso data frame on e o nosso data frame off, essa aqui, ó, é a função e ela devolve para a gente, ó, as três linhas do nosso primeiro data frame e as três linhas do nosso segundo data frame. E se você for ver, ela manteve aqui, ó, o índice, né, de cada um dos data frames. Uma forma que a gente faz de não manter esse índice e ele, né, gerar um índice novo é usar a propriedade ignore index e colocar setar como true. E aqui, ó, é como se fosse criado um índice novo ali, né, para ser organizado. E para a gente persistir isso num data frame, né, como a gente já comentou em aulas anteriores, é só usar o sinal de atribuição e agora a gente tem um data frame de vendas com todas as vendas ali, tanto online quanto offline. Se a gente colocar aqui, ó, 6, a gente vê todas as linhas. Então, a função concat aqui, de uma maneira extremamente simples, ela vai pegar um bloco de um data frame junto com o outro e a função coloca, né, um embaixo do outro, né, de uma forma bem simples. Então, de uma forma simples, é isso que a função faz. Pega o bloco 1, pega o bloco 2 e adiciona ali.
tá? Se eu tivesse um terceiro bloco, 1, 2, 3, ele adicionaria, né, no efeito cascata, tá bom? Então essa é a função concat, de uma forma bem simples. Eu quero pegar esse data frame com esse, colocar um embaixo do outro. A função concat faz isso muito bem. Mas nem tudo são flores, né? Muitas das vezes a gente recebe um cenário assim, ó. Eu tenho as vendas e eu tenho a tabela de cliente, né? E eu tenho a identificação que faz junção ali com a tabela de cliente. E no final do dia a gente quer ter uma tabela só, né? Um data frame só, tendo o ID, a data, a modalidade, o valor, o nome, o ano e o F ali, enfim, as informações que tem na outra tabela. E o concat já não serve mais, porque agora a gente precisa informar uma coluna que faça a junção, falando, ó, essa coluna você vai buscar essa chave aqui, né? Para que a gente possa mesclar esses dados. Bom, para quem vem do mundo do Excel, isso é muito conhecido como PROC-V. Então eu vou passar a tabela que eu quero, né, a minha tabela mãe, vou falar a minha tabela que eu quero buscar os dados, qual é a chave que eu tenho que buscar, né? Então, ó, é essa chave que faz link com essa chave aqui, e ele devolve um valor. No caso aqui, a gente vai devolver os valores que não são chaves, né? Porque faz mais sentido aqui. Então, para quem vem do mundo do Excel, tenha em mente o PROC-V. Para quem conhece o PROC-V, tenha em mente o PROC-V. Para quem conhece SQL, né, de fazer junções em tabelas, isso são os joins. Então é a forma que a gente faz join entre uma tabela e outra, tá bom? E para quem não é de nenhum desses mundos e não conhece nada, fica tranquilo que eu vou explicar aqui, tá bom? Então, ó, o que eu vou fazer primeiro, ó, é criar o nosso data frame de vendas e o nosso data frame de cliente com as coluninhas que nós vimos. E aqui não tem segredo nenhum, a gente já viu em aula anterior, né? É um dicionário que a gente está criando como um data frame, só para facilitar aqui o nosso dia a dia. Então tem, ó, a nossa base de vendas com o ID do cliente, a data, a modalidade e o valor. E aqui estão as vendas online e offline, que nós criamos lá em cima. E aqui, ó, eu tenho a base de clientes. Tenho aí, ó, 5 clientes com o ID do cliente, o nome, o ano e o F desse cliente. E o comando que a função que nós utilizamos aqui é a função merge, onde ela quer, né, onde ela vai falar, me informa qual é a tabela de origem, qual é a tabela de destino e mais alguns pontos. Se a gente fosse olhar no detalhe um pouquinho a função merge, eu trouxe um print aqui, ó, para que a gente possa falar. Tem 3 propriedades da função merge que a gente vai ter que utilizar e não tem como. Nós precisamos informar essas 3 propriedades. A primeira é a propriedade left. E ela quer saber qual é o seu data frame de origem, né? Então ele está perguntando, né? Ele está perguntando para você, ô Lucas, qual é o seu data frame que é o seu data frame mãe, que é o seu data frame de origem dos dados. Lá no PROC-V é a tabela que você vai começar a iniciar a digitar o comando de PROC-V. Lá no SQL é a sua tabela do from. Para você que não é desse mundo, imagina que eu quero mesclar, por exemplo aqui, ó, eu quero mesclar esse daqui com esse daqui, né? E qual é a tabela de origem, né? Quem vai chamar quem? Ah, a minha caneta vermelha é a minha tabela de origem. Então, no left, né, que é a primeira propriedade, é a caneta vermelha. O right é o dado de origem, é o dado de busca, é a tabela que eu quero buscar os dados, né? Lá no PROC-V é onde que você informa a coluna que você está buscando. No SQL são os joins que você faz. E aqui no nosso exemplo é a caneta azul. Então eu quero buscar, né, a caneta vermelha na caneta azul. Então a origem é a caneta vermelha e o destino das informações que eu quero buscar é a caneta azul. Tudo bem? E a terceira propriedade é o how. Então pô, legal, Lucas. Então eu já sei qual é o dado de origem, qual é o dado que eu quero buscar e como eu vou fazer essa junção, né? Como eu vou buscar o dado daqui para cá? Qual é o método que eu vou utilizar? E aí a gente tem alguns métodos que eu vou falar na imagem abaixo. Esses 3 nós vamos precisar usar obrigatoriamente, não tem como fugir.
Aqui no quadradinho roxo, né, roxo lilás, nós temos três propriedades. Elas vão ser obrigatórias até certo ponto. Por exemplo, uma das três a gente vai ter que utilizar. Se eu utilizar a propriedade on, que é a forma que eu vou informar, né, quais são as chaves que eu vou falar, né, qual é a coluna que liga com essa coluna daqui, né? Então, qual é a coluna dessa tabela que liga com essa tabela daqui? Quais são as chaves? Então, no on, eu posso informar as chaves. Se todas as chaves têm o mesmo nome nas duas tabelas, então, na tabela da caneta vermelha e na tabela da coluna da caneta azul, todas têm o mesmo nome, eu só uso o on. Então, eu escrevo menos. Ah, Lucas, elas têm nomes distintos. Aqui tem um nome e aqui tem outro nome. Tudo bem, não usa o on, e você usa o left on para falar os nomes da caneta vermelha e usa o right on para falar os nomes das colunas da caneta azul. Tudo bem? Então, ou você vai usar o on, ou você vai usar o left e o right on. Tá bom? E, por último aqui, e não tão importante, é o sufixo, né? São os sufixos. E muitas das vezes a gente pode ter nome de colunas iguais nas duas tabelas. E o Pandas, ele fala que nós é que temos que tratar as colunas que têm nomes iguais antes de mergear. Então, uma opção que você tem é nomear o sufixo das colunas. Então, vamos falar que nas duas tabelas, a gente tem a propriedade cor. Então, eu tenho a cor vermelha e tenho a cor azul. E, para que não fique duas colunas com cor e cor, né, nós podemos nomear. Então, a gente pode colocar cor, underline, tabela vermelha, cor, underline, tabela azul. Né? E, e aí, a gente pode colocar o nome que nós quisermos. O underline é só um exemplo de separar, mas não é necessário. Mas a função do sufixo é que você nomeie as colunas que sejam iguais, né, das tabelas ali. E assim você não fica ali com as colunas, né? Porque ele vai dar um alias, então ao invés de ele dar um alias, você mesmo já trata essas opções. Tá bom? Então deixa eu guardar aqui minhas canetas e vamos lá. Quando a gente olha aqui, ó, exatamente o que eu comentei com vocês é o que tem aqui na função merge. Então, ó, a primeira pergunta, quando a gente olha, é qual é o data frame de origem? E são os dados de vendas, né? Porque vendas tem o código do cliente. Tá? O código do cliente também consegue encontrar lá, mas estou assumindo que vendas é o origem, tá bom? Então, vendas tem o código do cliente. Quais são os dados que eu quero buscar? Ah, eu quero buscar os dados do cliente. Quero saber qual é o nome, qual é o F, qual é o ano de nascimento. Então, aqui ó, no write são os dados que nós vamos buscar. O how é a forma como a gente vai juntar. E eu estou colocando o winner aqui, mas logo abaixo eu vou explicar cada um dos 4 tipos que se tem. Tá? Então, ó, o how é como eu vou fazer essa ligação. Então, como eu quero juntar, né, essas duas bases. E o on, né, qual é a coluna que liga um data frame com o outro. Pode ser uma coluna ou pode ser mais de uma. Quando for uma, fica desse formato. Quando for mais de uma, fica entre colchetes. E quando a gente executa esse comando, nós temos aqui exatamente a visão que nós tínhamos aqui. Ó. Então eu tenho ó, o ID do cliente, a data, a modalidade, os valores. E aqui ó, são as propriedades que eu trouxe da tabela cliente. O nome, o ano e o F. Então, eu fiz essa mescla passando aquelas propriedades. Tudo bem? E aqui ó, eu trouxe uma imagem para vocês. E se vocês jogarem no Google, vocês vão encontrar essa imagem. Pode colocar como SQL Joins, que vocês vão encontrar aí, que é uma beleza. Eu só trouxe aqui com as características do canal. Tá bom? Assim, tem um espacinho maior para a gente visualizar a imagem. Bom, vamos começar falando do left. Né? Lembra que a gente estava falando aqui dos nossos dois exemplos aqui, né? Então nós tínhamos a caneta vermelha e a caneta azul. Imagina que nós queremos juntar, né, caneta vermelha com caneta azul.
e elas têm algumas propriedades a mais, dados e tudo mais. E quando eu quero fazer essa junção, eu preciso informar como ela é feita. O left é uma opção, né, que a gente tem para fazer essa junção. E o que, que o left faz? O left vai trazer tudo o que eu tenho na caneta vermelha. Então, tudo que tiver na caneta vermelha eu vou trazer, mais as linhas que eu encontrar, né, que sejam iguais lá na caneta azul. Então, eu vou trazer toda a minha planilha, né, da caneta vermelha. E o que eu encontrar aqui, eu vou trazer também. O que eu não encontrar, eu vou trazer, né? Tá tudo bem. Então, esse é o left. Se nós formos olhar no detalhe aqui, ó, o left é quando queremos retornar todas as linhas do dataframe de origem. Tá bom? Então tá aqui, ó. pdmerge, né, que é a nossa função. O dataframe vendas, que é o dataframe de origem. O dataframe cliente, que é onde nós vamos buscar os dados. How, qual é a forma de ligação? É left. E qual é a coluna que liga, né? E é o ID cliente. E se nós formos ver aqui, ó, a gente, né, trouxemos todos os dados da tabela de vendas. E como vocês podem ver, ó, por exemplo, cliente 10, ID cliente 10. Eu não tenho o cliente 10 na tabela de vendas. Nessa planilha que me passaram, não tinha. Então, eu mantenho a venda, né? E pegando aqui as nossas canetas, eu mantenho tudo que tem na minha tabela vermelha. E o que eu encontrar aqui, eu vou trazer. O que eu não encontrar, também eu vou trazer, tá? Então, foi o que aconteceu aqui, ó. Percebam que ele adicionou como nulo as colunas de nome, ano e o F, tá bom? Então, esse é o left, quando a gente quer retornar todas as linhas do dataframe de origem, mais as que forem encontradas, né, no dataframe de busca, tá bom? Bom, vamos lá. O segundo que nós temos é a função write, tá? O write, ele é o inverso do left. Então, eu queria trazer tudo da minha caneta vermelha, agora eu quero o inverso. Eu vou trazer tudo que seja da minha caneta azul e o que eu encontrar lá na vermelha eu vou trazer também. Mas, obrigatoriamente, tudo que está na azul eu vou trazer. E da vermelha eu só vou trazer o que eu encontrar. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, e deixando aqui, ó, é quando nós queremos retornar todas as linhas do data frame que fomos buscar os dados. Então eu vou trazer tudo que está aqui e o que eu encontrar aqui eu vou trazer também. Então ó, a leitura é: os dados de origem são as vendas, os dados de busca são o cliente, a forma de que eu vou juntar um dado com o outro é o write, e a chave, né, é o ID cliente. E se a gente for olhar agora, ó, lembra que nós não encontramos o cliente 10? E aqui, ó, nós não encontramos vendas para o cliente 4 e para o cliente 5, que é o cliente Lucas e o cliente Pedro. Então não foi encontrado linhas, e como eu falei, eu vou trazer tudo que eu encontrar, né, na minha tabela aqui da direita, e o que eu não encontrar aqui na esquerda, eu não vou trazer, né? Não encontrei. Mas o que eu encontrar, eu vou trazer. E foi exatamente aqui o que ele fez, tá bom? Então, ó, eu mantive todos os dados do meu data frame cliente, mesmo que eu não tenha encontrado vendas, tá? Que até aqui, ó, ele não encontrou algumas vendas, tá bom? Então, eu não encontrei. É uma forma aí de se fazer junção. E agora nós temos o inner que nós vimos lá em cima. E o inner, ele já é um outro modo da gente fazer junção, né? E o que ele faz é, o que tiver em comum, então, quando eu encontrar a chave daqui com a chave daqui, traz. O que não encontrar, não traz. Então, ele só quer trazer o que você tem certeza que existe aqui e existe aqui, tá bom? Então, o inner, ele só traz o que existe aqui e o que existe aqui. E ele faz essa junção aqui. Então, vamos olhar, ó. Só para fixar, ó, é quando nós queremos retornar apenas as linhas que encontraram as chaves no data frame que fomos buscar os dados. Então, dado a minha tabela de origem, o que tem na tabela que eu estou buscando? O que tiver, retorna. O que não tiver, eu não vou retornar. Então, ó, vamos lá.
data frame de origem, vendas. O que a gente vai buscar os dados é cliente. O how é o winner. E a forma que a gente faz junção é o ID cliente, que é a chave ali. E ó, agora eu só trouxe o que realmente tem intersecção. Percebam que aquela linha que tem o cliente da linha 10, ele não trouxe, né? Vamos abrir aqui, ó, e vamos pegar vendas. Ó, essa linha aqui, ó, ele não trouxe. Eu não lembro quantas linhas tem. Pronto, aqui, ó. Então, essa linha aqui, ó, ele não me trouxe, ó, a linha 10. Por quê? Porque ele não encontrou. Uma vez que ele não encontrou, ele só vai trazer, né? Ele não traz, e ele só traz o que tem a intersecção. Percebam aqui, ó, né? Que é o que ele traz, ó. Aqui é o que ele vai trazer, tá bom? Então ele só trouxe aqui o que teve a intersecção. Percebam que essa linha 10 aqui, ela não foi retornada, tá bom? E por último, e não tão utilizado, mas é uma forma que existe, é o full outer join, conhecido aqui como pandas, que é o full. Ele vai trazer tudo que tem na direita e tudo que tem na esquerda, tá bom? Ele vai trazer as duas tabelas. O que tiver intersecção ele traz na mesma linha, o que não tiver ele cria uma linha nova, tá bom? Então esse é o full outer join. E resumido aqui, ó, que é o outer, é quando queremos retornar tudo. E esse aqui não tem tanto segredo, ele vai retornar tudo. Ó. Percebam aqui, ó, que o que ele encontrou, ele traz na linha. Então, o que tem chave, eu vou trazer na linha. O que não tem, eu crio uma linha nova e coloco como nulo as informações que não tem. E a mesma coisa aqui, ó. Eu trouxe aqui as informações que tem e o que não tem eu coloco como nulo. Tá bom? Então, são esses 4 tipos que a gente tem, formas de juntar dados, né? Formas de mergear no Pandas, tá bom? E nós aqui falamos de colunas quando tem os nomes iguais. E eu trouxe um exemplo aqui mega simples, só mudando o nome da chave do cliente, só para que vocês vejam quando a gente usa o left on e o right on, tá bom? Então, ó, eu estou sobrescrevendo o dataframe cliente e mudando o nome aqui para chave cliente, tá bom? Então, ó, ao invés de ser ID cliente, se tornou chave cliente. E agora o que muda é aqui, ó. Sai aquela propriedade on e nós estamos informando, ó, o left, né, a chave da tabela left, né, a chave da tabela vermelha é ID cliente. A chave da tabela azul é chave cliente. E ó, retorna as mesmas coisas. A única diferença é que ele traz agora a coluna, ó, chave cliente, porque são colunas com nomes diferentes. Então ele entende, né, que ele vai trazer ali as duas informações. Depois você pode excluir, enfim, fica ao seu critério. Tudo bem? Então essa é aqui a forma que a gente tem de estar realizando essas junções aqui, tá bom? Eu achei que ia demorar um pouquinho mais para a gente chegar no final da aula, então eu vou trazer agora um exemplo aqui que seja, né, olhando os nossos dados aqui, ó. Então vamos colocar aqui, ó. E o que a gente vai fazer agora é pegar as nossas bases que a gente tem e fazer essa mescla. Então vamos lá. Então agora a gente vai pegar, ó, vamos ler as bases do case. Então eu vou pegar aqui, ó, o dataframe pedido e a gente, ó, pd.readcsv e a nossa, né, nossas bases estão em base.pedido.csv e aqui, ó, dataframe pedido.head. E essa aqui, ó, é o nosso base zona de pedidos, tá bom? E aqui, ó, eu vou pegar data frame item, né? Vou colocar aqui, ó, pd.readcsv base barra e aqui, ó, a gente tem, ó, itens pedidos CSV dataframe item.head e ó, aqui tá, e a gente sabe que a forma de ligar, né,
é ID do pedido com ID do pedido, tá bom? Então, vamos fazer esse merge. Então, bora lá. Então, ó, a gente coloca aqui, ó, pd.merge. Qual é o meu data frame de origem, né? O meu data frame de origem, que eu vou assumir aqui, ó, é o pedido. Então, tudo nasce do pedido e os itens vão vir dele. Qual é a forma que eu vou fazer essa junção? Eu vou colocar aqui como left, tá? Poderia colocar como inner, mas eu vou colocar como left. Oh, não é um, é how. E aqui, ó, quais são as chaves? Ah, a chave aqui é fácil, é a ID do pedido. Aí que nós erramos alguma coisa. ID pedido. Então, vamos olhar. Pedido, pedido. Temos aqui, ó. Vamos lá. How, né? E nós temos o how aqui, que é o left. O on, ID pedido. ID pedido. Data frame pedido, data frame item. ID pedido. Vamos olhar aqui, peraí, é de vendedor, preço, valor, frete. Tudo bem. Vamos colocar aqui então. Left on. Right on. E ele continua reclamando. Como duplicado. ID pedido, ID pedido. Ele está encontrando mais de uma linha. Aquela informação. Ele não deveria reclamar disso. Que estranho. Pessoal, estou voltando aqui com a gravação e eu fui entender o que estava acontecendo, né? Quando a gente estava fazendo aqui tentando fazer esse merge aqui. E eu fui pesquisar aqui um pouquinho sobre fui dar uma olhada, né, para entender o erro. E quando eu fui olhar aqui, ó, o data frame item, ele tem a coluna de pedido, mas esse aqui não, ó, né? O data frame pedido ele está com espaço. Então, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer aqui, eu vou modificar de uma forma bem direta aqui. Eu vou alterar todas de uma vez só. Vou fazer assim para que, opa, para que a gente possa minimamente visualizar. Então, ó, agora ele não tem mais o espaço aqui, tá? Então, deixa eu pegar esse comando aqui, ó. Eu vou copiar e vou trazer ele aqui para baixo. Ó, ID do pedido. E agora ele fez a junção. Gente, isso aqui deve acontecer para vocês também. Dele estourar esse erro aqui, ó. Tá? Então, com certeza, ele vai estar reclamando. Então, o que eu vou fazer já para ajudar vocês, para que esse erro não estoure, para que vocês não façam isso, eu vou colocar aqui, ó, data frame pedido,
ponto toCSV e eu vou exportar essa base. Tá? Vou colocar aqui ó, como index none, tá? Para que ele não venha a coluna do índice. Então, dataframe pedido.toCSV, lá na pasta base, pedido underline CSV, e persistir tudo para vocês. Mas o que aconteceu no erro aqui, ó, era que essa coluna tinha um espacinho, ó, e aqui a gente acaba não pegando, né? Então eu dei um bizu aqui, fui até dar uma olhada aqui na internet, mas não era nada. Era a forma que a gente está fazendo está correta, então isso aqui não ajudou nada. Falei, deixa eu ver o nome das colunas aqui que tá um pouquinho estranho. E foi isso aqui, tá bom? Então já está ajustado. Para vocês aqui também, ó, já vai estar ajustado. Na base aqui, ó, eu acabei de salvar, pedido ó, poucos segundos atrás. Então ele já estará salvo lá para vocês. Então vocês não precisam fazer essa modificação aqui que eu fiz e o motivo que deu erro, tá bom? Então, gente, queria agradecer a vocês por mais essa aula. Se vocês gostaram do conteúdo, deixa o like de vocês aqui, indica para um amigo, para uma amiga que tem interesse nesse material, que eles possam né, fazer sentido e ter um bom uso. E nessa semana ainda deve estar saindo os novos materiais sobre o módulo 2 de plantas. E aguardo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado, pessoal. Não deixem de se inscrever no canal. E muito obrigado mais uma vez.